Diz Aí. Você pergunta, o Panzi responde. Fala pessoal, chegando mais um Diz Aí pra você. Você que deixou sua pergunta lá no Instagram da Itatiaia, na caixinha, eu venho aqui no YouTube para responder. Bora começar a de hoje. Primeira perguntinha é do Claudinei 4093. Alô Claudinei, obrigado pela pergunta. Panzi, o que você acha da volta do Fábio ao Cruzeiro? Seria uma boa? Ô Claudinei, eu acho, primeiro, seria uma ótima, mas eu acho que o Fábio não volta ao Cruzeiro. Muito em função da saída dele do Cruzeiro, né? O próprio Fábio guarda uma certa mágoa de como, ou da maneira com a qual ele saiu, ele deixou o clube, como foi a situação criada com o Ronaldo, enfim, depois que o Cruzeiro virou SAF. Seria uma boa pela qualidade do Fábio. O Fábio é igual vinho, né? Quanto mais velho, melhor ele fica. Faz uma temporada espetacular no Fluminense. É um cara que tem uma baita identificação com o torcedor do Cruzeiro. Mas eu não acredito, particularmente não acredito no retorno dele. Acho que a história espetacular do Fábio com a camisa do Cruzeiro foi encerrada a partir do momento que ele deixou a toca quando o Ronaldo chegou. E hoje tem o Rafael Cabral, que é goleiro da equipe, e o Fábio, eu repito, está muito bem no Fluminense. Tecnicamente, para a história, seria espetacular, até para o Fábio completar os números e encerrar a sua carreira jogando com a camisa do Cruzeiro. Agora, se ele volta ou não é outra história, aí é um problema do Ronaldo com o Fábio, e aí envolve também terceiros, no caso, o Fluminense. Tecnicamente seria ótimo, mas eu acho que pela relação Fábio-Ronaldo, a coisa não deve virar, não. Velho, eu dei um peido aqui, achei que ia sair. Eu não ouvi. Saiu outro. Outro? Eu não ouvi, não. Será que saiu na gravação? Pois é. Não tem ter saído. Se você não ouviu, acho que não saiu, não. Então, pelo menos tá na gravação aí. Quem estiver editando foi o Alê, tá? Você acha que vai sair baixinho e sai alto? Alô, edição! Põe esse diálogo no Diz Aí, cara. Bora pra mais uma perguntinha. Nery LUC _. Alô, Nery ou Neri. Obrigado pela pergunta. Panzi, de Minas, quem tem o melhor futebol? Cara, não é melhor na pergunta o menos pior? Porque a situação tá feia, né, cara? Atlético, América, Cruzeiro não estão jogando o que a gente imaginava. O Cruzeiro é um pouquinho diferente. Vamos explicar. O Cruzeiro, em termos de desempenho, é muito melhor que o resultado, né? O Cruzeiro faz bons jogos. Se você pegar os últimos, Palmeiras, Botafogo, Atlético Paranaense, dá pra dizer que o Cruzeiro jogou mal? Não dá pra dizer que o Cruzeiro jogou mal. Só que não ganhou nenhum dos três, né? Aliás, os últimos 5 jogos o Cruzeiro não ganhou nenhum. Seja boas ou más partidas. Então o desempenho do Cruzeiro tem sido melhor do que os resultados. Mas não adianta nada, né? Campeonato Brasileiro, a tabela olha para o resultado. Ela não olha para o desempenho. Mas pelo que o Cruzeiro tem de elenco, pela qualidade do elenco, e o Cruzeiro até foi bem na janela, mas tem muito jogador machucado também, né? Mas pela expectativa criada antes do Campeonato Brasileiro, pelo investimento, em termos de desempenho, o Cruzeiro entrega dentro da expectativa um pouquinho acima. Mas em termos de resultado, a coisa está ficando complicada. O alerta está ligado e está abaixo da expectativa. Bora falar do América. O América, em determinado momento, com o Wagner Mancini, até estava entregando mais desempenho do que resultado. Mas entrou numa maré de jogos ruins, desempenho muito ruim, e resultado nem se fala, né, gente? A campanha do América no Campeonato Brasileiro é um vexame atrás do outro. Pior defesa disparado, toma 2, 3 gols todos os jogos praticamente. Um ataque que tem que fazer 2, 3, 4 para tentar vencer um jogo e não tem condição de fazer, não vai fazer. E quando põe time alternativo, reserva para jogar os mata-matas, o América vai lá e ganha. Foi eliminado da Copa do Brasil, mas segue na Copa Sul-Americana. Então o América, nesse momento, mesmo com a chegada de um novo treinador, o Fabian Bustos, que só fez um jogo e perdeu para o Goiás, o América não entrega nem desempenho e muito menos resultado. E para encerrar, o Atlético do Filipão. Com a ruptura do trabalho do técnico anterior, o Kudê, o Filipão aí precisou de pelo menos 10 jogos para fazer o time jogar razoavelmente melhor, né? Porque o início foi muito ruim. Os primeiros jogos do Filipão no comando do Atlético foram péssimos. Aquele jogo contra o Goiás, contra o Corinthians, contra o Fortaleza, o próprio jogo contra o Libertad, que o Atlético classificou na Libertadores para o mata-mata, mas que jogou muito mal. A coisa estava muito ruim. Mas no jogo do Grêmio,
Pra cá, em termos de desempenho, o Atlético teve uma leve melhora. Deu para dar uma animada no torcedor e alguns resultados apareceram. Por exemplo, no Campeonato Brasileiro, o Atlético vem de 2 vitórias, contra o São Paulo no Morumbi e contra o Bahia no Mineirão. Aliás, contra o Bahia, o jogo foi muito ruim no primeiro tempo, um desempenho muito ruim do Galo. O Bahia merecia até ter marcado gol ou gols na primeira etapa, mas no segundo tempo o Atlético marcou 1-0 logo no início e aí conseguiu encaixar vários contra-ataques, acabou perdendo gols e poderia ter feito um resultado ainda maior. Contra o São Paulo no Morumbi, que ganhou por 2-0, foram as duas chances, né? A falta do Hulk e o pênalti, porque o goleiro Rafael de São Paulo pouco trabalhou. Mas não jogou mal contra o Grêmio e perdeu, não jogou mal contra o Flamengo e perdeu, e contra o Palmeiras fez jogos... Acho que o Atlético respeitou em excesso o Palmeiras. Se você precisar ganhar de 1-0 e praticamente não chutar no gol, apesar do gol perdido pelo Paulinho, vai me desculpar, né, Filipão? Mas enfim, não dá para falar quem está jogando melhor no futebol mineiro, e sim o menos pior. Dentro da expectativa, o Cruzeiro, em termos de desempenho, está melhor que o resultado. O Atlético ainda está devendo, porque o elenco do Atlético é mais qualificado, o investimento é muito maior. Então dá para entregar muito mais, apesar das 2 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. E o América, o que dizer do América, né, América? Complicado. Mais uma perguntinha chegando por aqui do Leonardo Fernandes 85. Alô, Léo, obrigado pela pergunta. Um contrato de produtividade com Casares não seria bom? Ele de ressaca é melhor que Johan e Pedrinho. Ô Léo, assim, eu não sou favorável ao retorno do Casares. Pelo que o Casares fez com o Atlético, pela maneira com a qual o Casares tratou a sua passagem pelo Galo. Tem muito talento, mas futebol hoje não é só talento. Você precisa ter entrega, comprometimento, competitividade. E o Casares não demonstrou nada disso. A passagem dele pelo Atlético, ele assoviou e andou para o clube, apesar do talento. Ele tem até bons números, gols, assistências, mas sinceramente, o tempo dele passou. Aliás, ele está no mercado. Qual time que é o Casares? Lá na Argentina não quiseram. No Equador, ninguém, nem a seleção. Por que o Atlético ia querer o Casares? Então, eu sou completamente contra o retorno de um jogador que, em vários momentos, faltou com respeito à instituição. Então, eu sou contra. E aí o Casares que vá ser feliz em outro lugar. Até dizem que virou evangélico, né? Encontrou Jesus, que bom. Talvez isso mude a vida do Casares, principalmente quanto à profissão dele. E ele encare de vez a profissão de jogador de futebol como um atleta, e não como brincadeira. Outra pergunta chegando por aqui, Sandro Carmo Alves. Alô, Sandro. Edu, qual nome você sugere para o lugar do Pepa? Porque o Pepa foi demitido, Sandro. Assim, discordo, tá? Não faço parte da turma do Fora Pepa. Pelo contrário, se o Cruzeiro chegou numa situação no Campeonato Brasileiro em que em determinado momento muita gente falava em classificação para Libertadores, eu até achava e ainda acho exagero, mas o Cruzeiro, em determinado momento do campeonato, jogava bem, entregava um futebol, um desempenho muito acima da expectativa. E eu acho que isso tudo em função do trabalho da comissão técnica, do Pepa. O Cruzeiro, no Campeonato Brasileiro de 2023, está acima da expectativa em termos de desempenho, eu considero pelo bom trabalho feito do seu treinador, o Pepa. Agora, ele está imune de críticas? De jeito nenhum. A campanha do Cruzeiro como mandante é muito ruim. E é ruim porque o time não consegue alternativa para jogar contra equipes que se fecham mais. Adversários que vêm a Minas Gerais, montam ali uma linha, 2 linhas de 4, uma linha de 5, uma de 4, uma de 4, uma de 5, tira espaço do ataque do Cruzeiro e o time não consegue encontrar alternativa. Aí a crítica é o trabalho do treinador, é o trabalho coletivo, não só a parte individual. Mas quando o Cruzeiro sai, vai jogar como visitante, a campanha é boa. Então o Cruzeiro tem uma séria dificuldade de jogar contra equipes que não dão espaço. Quando o adversário ataca o Cruzeiro e o Cruzeiro encontra espaço, e aí eu não estou falando de jogar em contra-ataque, é jogar achando espaço na defesa do adversário. O Cruzeiro tem feito bons jogos, mas precisa transformar esses bons jogos em resultado. Foi bem contra o Palmeiras e perdeu, foi bem contra o Botafogo e não ganhou, foi bem contra o Flamengo e não venceu, contra o Inter a mesma coisa, contra o Bahia. E os jogos que o Cruzeiro tem dificuldades, Goiás, Cuiabá, Coritiba e por aí vai, equipes que se fecham, se defendem mais, o Cruzeiro também
tem encontrado dificuldade de fazer resultado. E esses são considerados adversários diretos, né, na briga por permanência, vamos dizer assim, no Campeonato Brasileiro. Então, há elogios a se fazer ao trabalho do Pepa, principalmente quando o Cruzeiro encara adversários que dão espaço. O Cruzeiro faz bons jogos, mas há críticas a se fazer também quando o Cruzeiro não acha espaço contra determinados adversários. A gente tem que cobrar uma alternativa para que o Cruzeiro melhore o seu desempenho, principalmente jogando como mandante. A campanha é muito ruim. O Cruzeiro poderia estar melhor colocado na tabela se tivesse uma campanha minimamente razoável como mandante. Então o trabalho do Pepa é bom, mas há ressalvas. Agora essa de fora Pepa, qual o nome vir para o lugar dele, sinceramente, em 2023, eu não vejo a menor necessidade da substituição do técnico do Cruzeiro. Mais uma perguntinha chegando por aqui do Renan Martins 10.rm. Alô Renan, um abraço para você. Panzi, o Vargas é chinelo? Afonso Alberto responderia. KKK. Não sei se o Afonso Alberto responderia, não sei nem se... Bom, acho que responderia. Mas vamos lá, Vargas é chinelo? Tem todo o jeitão, né? Mas aí a gente precisa saber, o Vargas não tá jogando porque ele é chinelo ou porque o técnico não quer aproveitá-lo, né? Os técnicos, porque o Cudê aproveitou pouco, mais um pouco até do que o Filipão, e o Filipão tem aproveitado muito pouco. Aliás, Filipão, você elogia muito o elenco do Atlético. Toda entrevista coletiva você rasga elogios, o elenco é maravilhoso, eu não preciso de contratação, estou muito satisfeito com o que eu tenho aqui. Mas não uso Vargas, não uso Kardec, não uso Rubens, não uso Bruno Fux, não uso um monte de gente. Será que você está satisfeito mesmo com o seu elenco? Ou é uma maneira de agir como um escudo da direção, como um escudo da montagem do atual elenco, que desde lá de trás eu não achava favorito a nada? Ah, você falava isso? Falava. Pode olhar aí no YouTube da Itatiaia, nos shorts lá no mês de fevereiro ou março, até com uma camisa branca. Eu falava, ó, o Atlético não é favorito a ganhar nada em 2023, a não ser o estadual. O único campeonato que ele era favorito, ele foi lá e ganhou. Os outros, Copa do Brasil e Libertadores, já foi eliminado. E o brasileiro não vai ganhar, né? Aliás, é o Botafogo que luta contra o próprio Botafogo pelo título do Campeonato Brasileiro. Então, não é só o Vargas. O Filipão tem deixado de utilizar alguns atletas. Até porque é um elenco que não foi montado nem pelo Filipão e nem para o Filipão. O Filipão tem uma característica completamente diferente da do técnico anterior, o Eduardo Cudê. Prefere jogar com pontas. O Atlético tem 2 pontas, Paulinho e Pavon. O Filipão gosta de jogar com volantes, ele tem 2 e tem utilizado os 2. Se perder um, como é que vai ficar? Então a coisa é complicada, gosta de um jogo mais reativo, com linha mais baixa, jogar mais em contra-ataque, no erro do adversário. E o elenco do Atlético não foi montado para isso, para esse estilo de jogo. O elenco do Atlético foi montado para o Cudê, que gostava de jogar com linha bem alta, pressionando a saída do adversário, jogando com seus atacantes mais próximos à área do adversário, com uma dupla de ataque que, aliás, fez um baita sucesso quando o Cudê ainda estava aqui, Paulinho e Hulk, e que o Filipão desmanchou, e que os números foram lá para baixo dos atacantes do Atlético. Enfim, tem muita coisa a se dizer, e eu não acho que é só o Vargas. Outros atletas também não têm jogado. Agora, que o Vargas está devendo, e muito, até pelo investimento que foi feito, pela renovação de contrato, e pelo que ele já mostrou no próprio Galo, isso ninguém duvida. Agora, se ele é chinelo ou não, não sou eu quem vou dizer. Quem sabe o Afonso Alberto não fala. Perguntinha do Gigas_Gui23. Alô, Gui, ou Gigas, um abraço, obrigado pela pergunta. Mestre Panzi, mestre nada, cara. Panzi, o que você faria com $106 mil por hora? Cara, não faço a menor ideia. Assim, que pergunta difícil. O salário do Neymar. Essa voz é do Alê. Eu sei, é o salário do Neymar por hora. Eu não sei, você sabe o que você faria, Alê? É porque a gente que não vive essa realidade, ô Gigas, imagino que você também não viva, mas se viver, pô, que legal. Não dá para saber o que você faria com $106 mil por dia. A gente pensa em ajudar um monte de gente, a começar pela nossa família, mas será que se a gente ganhasse $106 mil por dia, a nossa família está precisando de ajuda? Eu acho que não, né? Eu já teria ajudado a nossa família, a minha família, há mais tempo. Comprar comida, carro do ano, fazer viagem, não sei se ia dar para viajar, porque eu seria jogador de futebol, né? Porque quem ganha isso é jogador de futebol.
jogador de basquete, enfim. Mas impossível saber o que fazer com 106 mil dólares por hora. Eu te confesso que eu gostaria de ganhar 106 mil dólares por hora. Não recusaria de jeito nenhum. Mesmo indo para o futebol árabe ou para trabalhar como comentarista do campeonato árabe, eu ficaria com o pesar de deixar o João Vitor Xavier. Mas eu iria, com um contrato de 2 anos, depois voltaria para Itatiaia. Mas para ganhar 106 mil dólares por hora, rapaz, eu iria fácil. Mas eu continuo não sabendo o que eu faria com 106 mil dólares por hora. Não sei mesmo, sendo sincero. Valeu, gente! Terminando mais um Diz Aí, obrigado pelas perguntas. Lembrando, hein, apareceu a caixinha de pergunta no Instagram da Itatiaia, @ItatiaiaOficial, @ItatiaiaEsport. Manda sua pergunta, o assunto que você quiser. A produção escolhe, eu venho aqui e respondo aqui no YouTube, @ItatiaiaEsport. Aliás, inscreva-se, curta e deixa aí seu comentário. Até a próxima, valeu!